E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu falarei sobre Pantera Negra, o filme da Marvel de 2018, em homenagem ao Chadwick Boseman, que nos deixou no último dia 28 de agosto. E também falarei sobre as classes, ou melhor, sobre a noção de classe na lógica. Você quer saber como? Não sai daí que eu já te conto. Bom, gente, com esse personagem, Boseman foi um ícone não só para a sua comunidade, para a comunidade negra, no caso, né, para os seus pares, mas para todos aqueles que se sentem oprimidos ou que já foram oprimidos de alguma forma. Então ele acabou sendo um símbolo de representatividade, tanto na vida real quanto nas telonas. Por que na vida real? Porque ele já tinha o câncer, ele já sabia que tinha o câncer desde 2016. E o filme, como eu falei anteriormente, é de 2018. Então, isso tornou a sua atuação com uma grandeza maior ainda, grandeza de espírito e força maiores, o que o tornou, ou melhor, o transformou num herói e num guerreiro, nas telonas e na vida real. Para quem não se lembra ou não assistiu, o filme Pantera Negra é esse aí, ó. Bem, gente, o enredo do filme conta o seguinte: há milhões de anos atrás, 5 tribos guerreavam entre si. E enquanto elas guerreavam, tinham conflito, caiu um meteoro na Terra, caiu um meteoro próximo, bem próximo delas. Com esse meteoro veio junto um metal chamado vibrânio, muito poderoso, e afetou tudo em seu redor. Um guerreiro, um dos guerreiros de uma dessas tribos, ingeriu uma erva que foi afetado por esse metal. E com isso ganhou superpoderes. Aí o que ele fez? Ele uniu essas tribos, exceto uma, os Jabari, que não quiseram ficar unidos a elas, né? E se tornou o rei, tornando-se também o primeiro Pantera Negra. Como o vibrânio era muito poderoso, o reino prosperou. E graças às montanhas existentes na África, já que o Wakanda é o nome do reino, a fictícia Wakanda, prosperou e ostentou, mas graças a essas montanhas conseguiu esconder-se do resto do mundo. Anos mais tarde, muitos e muitos milênios mais tarde, agora na década de 90, digamos assim, um contrabandista e traficante de armas, o Chloe, conseguiu invadir o Wakanda e conseguiu roubar uma quantidade significativa do vibrânio, trazendo para os Estados Unidos. O rei T'Chaka, acho que é assim que se fala, tá, gente? Tentou pegá-lo de volta, pegar o vibrânio de volta, assim como punir, no caso, Chloe, mas sem sucesso. Anos mais tarde, o rei morreu assassinado por um terrorista, e aí o seu filho, o T'Challa, que era o personagem do Boseman, teria que ser coroado no outro dia, mas não antes de se submeter a uma espécie de desafio onde qualquer um das outras tribos, das outras 4 tribos, na verdade 5, inclusive os Jabari, que haviam se retirado milhões de anos atrás, poderia participar para tirar o poder dele. Justamente só os Jabari aceitaram, mas T'Challa conseguiu e ficou como rei. Bom, gente, ali começa a saga do Pantera Negra, né? Juntamente com a Okoye, que seria a líder, a capitã da Guarda Real. É bem legal essa parte, porque assim, a Guarda Real é composta só por mulheres negras. Ficou juntamente essa saga com a Okoye, a sua ex-namorada Nakia, que ela trabalhava infiltrada para libertar pessoas que poderiam ser escravizadas, e a Shuri,
que era a cientista de Wakanda, porque, como eu falei para vocês, esse metal vibrânio era muito poderoso. Enfim, essa é a parte principal, né, do enredo do filme. Agora eu vou fazer a relação com a ideia, a noção de classe. E o que são classes, né, pessoal? Quando a gente fala em classe, a gente pode falar de grupo e conjunto também. Classes são aquelas que reúnem objetos com a mesma função ou com as mesmas características. E nesse sentido, objeto, no âmbito da lógica, de forma geral, da lógica, da filosofia, a gente pode falar de objeto concreto, objeto abstrato, como os números, ou a gente pode falar de objetos como indivíduos ou animais irracionais. Uma classe de cachorros, uma classe de gatos. Aí a gente pode dizer tanto pelas características que eles têm ou pela função que eles têm na cadeia alimentar, por exemplo, na teia alimentar, vamos colocar assim, né, no sentido biológico da coisa. A gente pode falar de um conjunto de lápis. Para que serve os lápis? Para escrever. A gente pode falar de um conjunto de uma classe, como eu falei antes, conjunto, classe, grupo, chega a ser sinônimos, tá? Mas vamos falar de classe, né? A gente pode falar de uma classe de canetas, a gente pode falar de uma classe de cadeiras, porque as cadeiras servem para quê? Para sentar. Por mais que os materiais possam ser diferentes, cadeiras podem ser feitas com plástico, com madeira, inclusive metal, mas a função delas não é diferente, elas servem para sentar. A gente pode falar de um conjunto, de uma classe de ferramentas, onde é posto numa caixa, né? A gente coloca assim uma caixa de ferramentas. Por mais que elas sejam diferentes umas das outras, elas têm a mesma função, que seria consertar algo. E quando a gente fala em classes na fictícia Wakanda, o que a gente tem ali? A gente tem todo o povo negro, falando no sentido cinematográfico, desculpa, a gente tem todos os atores e atrizes que são negros, poucos são brancos, e falando no sentido assim mais geral, o primeiro escalão mesmo são todos negros, não é mesmo? A gente tem toda uma cultura homogênea e a gente tem toda uma ancestralidade e mito sendo colocado ali de um povo que é igual. Isso é muito interessante. E a guarda real, que é feita só por mulheres, e essas mulheres inclusive se vestem e são iguais umas às outras. Elas são tão homogêneas que é capaz da gente não conseguir diferenciar. Isso tem uma noção de classe, de união. Elas têm as mesmas características, elas fazem as mesmas coisas e elas têm a mesma função. Elas são um símbolo militar, de força militar, inteligência, comportamento, cultura para todo o seu povo da fictícia Wakanda. E se vocês não lembram quem são elas, tá aí a guarda real, representada pela Okoye. Então, gente, a guarda real de Wakanda eu quero transferir para a ideia de classe, e é claro que no sentido lógico é muito mais abstrato, né, essa ideia da classe, quando a gente coloca que é a união de objetos com as mesmas características e que tem a mesma função, mas essa guarda real, representada pela Okoye, parece ser a maior símbolo que nós podemos ter no sentido lógico também na vida real, mesmo que seja numa versão cinematográfica. Que coisa boa, né? Se nós tivéssemos na nossa vida real essa representação também, porque nós estamos vivendo tempos tão tristes e é tão lamentável que com tanta assim violência gratuita contra negros e negras, não só aqui no Brasil, mas por aí afora, onde tem que haver um movimento onde se diga o óbvio, que vidas negras importam.
Por quê, né? Por que a gente tem que fazer isso? Provavelmente porque ainda existam pessoas com mentalidade muito pequenininhas e muito tacanhas, e isso é tão triste que eu não tenho nem vontade de sorrir para terminar esse vídeo. A minha alegria hoje é apenas homenagear mesmo o Bosman e o seu elenco, né, que foi primoroso, e o filme de forma geral. Mas na vida real a gente não tem muita coisa do que se alegrar ou mesmo comemorar.